Estamos de volta com o Jornal SBT News. A Polícia Federal se prepara para um grande desafio em 2026. Fazer um pente fino em cerca de 1,5 milhão de registros de armas de CACs, que vencerão em julho do ano que vem. A sigla identifica colecionadores, atiradores esportivos e caçadores devidamente cadastrados no país. Para comentar essa questão, conversamos com Roberto Shoa, policial federal e conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Boa noite, Roberto. A Polícia Federal promete análise rigorosa para a renovação dos registros. Esse pente fino pretende, claro, identificar irregularidades na concessão dos registros. De que forma isso vai ser feito? Seja bem-vindo ao Jornal do SBT News. Boa noite, Camila. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que nos assistem. Na verdade, o que a instituição tem pela frente é um enorme desafio. Primeiro, é preciso entender que a Polícia Federal ela já enfrenta dificuldades no controle de armas de fogo há muito tempo, mesmo antes da política armamentista durante o governo Bolsonaro. E isso se agravou com a entrada em circulação de centenas de milhares de armas de fogo para defesa pessoal, e agora com essa demanda dos CACs também, que eram feitas pelo Exército, pelos militares, isso se torna um desafio monumental, ainda mais se a gente tiver levar em consideração que ao mesmo tempo em que houve esse aumento da demanda e esse aumento da atribuição da Polícia Federal, não houve o respectivo investimento, seja em contratação de pessoal, melhorias de infraestrutura, ampliação da capacidade de atendimento da instituição. Então, é um desafio muito grande e, ao mesmo tempo, algo que tem uma importância central, principalmente se a gente levar em consideração que nós somos um país que tem um problema sério de violência por armas de fogo, onde a gente tem quase 75% dos homicídios no país são cometidos com o uso de armas de fogo, e a gente tem notícias através de investigações, também da cobertura da imprensa, de que organizações criminosas aproveitaram essa flexibilização que houve no mercado para acessarem armas de guerra legalmente. Então, esse trabalho é muito importante, é um enorme desafio para a instituição. Roberto Shoa, procede a informação que mais de 1 milhão de CACs no país não tem armas próprias. Significa que essa parcela aí da categoria não tem usado o certificado para sair armada pelas ruas, mas sim para praticar o esporte do tiro? Na verdade, o que ocorre é que, historicamente, isso já é algo que acontece. Você tinha pessoas que se registravam como atiradores, primeiramente, mas depois, às vezes, frequentavam um clube de tiro e, às vezes, queriam adquirir uma arma de fogo. Às vezes, utilizavam, inclusive, armas de fogo do próprio clube de tiro. Isso não é algo novo. O que acontece é que a gente teve, durante esse período, praticamente um incentivo do então governo para que as pessoas se registrassem como CACs. E principalmente porque, a partir de 2017, quando esses CACs eles passaram a poder andar armados pelos locais, entre principalmente a sua casa e o clube de tiro. Então houve uma corrida muito grande das pessoas para se tornarem CACs, e algumas podem ter desistido em relação principalmente aos custos de anuidade de clube de tiro, de aquisição de uma arma de fogo, necessidade de aquisição de munição. Isso não é um esporte barato, é um esporte que demanda um investimento alto. E isso também me chamou muita atenção, porque se até 2017 a gente tinha no Brasil cerca de 60 mil CACs registrados, a gente chega a 2022 com quase 800 mil CACs. Foi um crescimento impressionante, mas que pegou uma parcela desse público aí de surpresa pelo custo do esporte. Provavelmente seja uma das razões por ter esse percentual de pessoas que não têm adquirido armas de fogo. Conselheiro, eu vou trazer também para a nossa conversa o nosso analista de política em Brasília, César Feitosa, que tem uma pergunta para o senhor. César, é com você.
Obrigado, Marina. Oi, Roberto, obrigado pela entrevista. O que eu consegui ouvir muito no Exército até o ano passado é de que o Exército era responsável por fazer o controle dos CACs e eles falavam que tinha poucas pessoas e um sistema não muito bom para esse tipo de fiscalização sobre as armas e os CACs. Você já falou que há uma dificuldade financeira, que a Polícia Federal assumiu essa responsabilidade, mas que não houve um incremento de recursos para esse tipo de fiscalização. O que esperar dessa fiscalização da Polícia Federal, considerando essas dificuldades de sistema que foram herdadas do Exército e essa dificuldade financeira de não incremento para a contratação ou designação de novos policiais federais para fazer esse trabalho de fiscalização? Algo que sempre me preocupou nessa questão do controle de armas de fogo é que tanto o Exército quanto a Polícia Federal não têm como sua atividade fim a fiscalização desse mercado. Isso são atividades meios, é mais uma atribuição da instituição. Então não é a principal atividade de nenhuma dessas instituições. O que a gente viu durante os anos do governo Bolsonaro foi um crescimento muito alto na demanda por armas de fogo e o não acompanhamento de investimentos para a melhoria dessa fiscalização. E os militares tiveram que responder a uma demanda muito grande de pessoas querendo se tornar CACs. E o que acontece é que não havia um uso, por exemplo, constante dos próprios militares de ferramentas como o acesso ao Infoseg, que é onde você verificava os antecedentes criminais das pessoas que estavam requerendo armas de fogo. E isso facilitou que muitas fraudes ocorressem. Isso foi apontado numa auditoria do próprio Tribunal de Contas da União. Outro ponto, o sistema do Sigma, do Exército, realmente ele era muito ultrapassado. Já é um problema que a Polícia Federal já não enfrenta, porque desde 2019 a Polícia Federal implantou um novo sistema mais moderno que supera essas dificuldades até anteriores ao próprio sistema da Polícia Federal. A dificuldade é que hoje a Polícia Federal tem um desafio que é o dobro do que ela precisava atender, uma capacidade que não foi ampliada nesse mesmo sentido. A instituição pediu ao governo federal investimentos, mostrou a necessidade da ampliação do seu quadro, ampliação da sua capacidade de atendimento, e o que a gente viu durante algum tempo foi essa falta de investimento. Até que parece que no fim do governo, o governo acabou fazendo um repasse, mas não o suficiente, o solicitado pela instituição. O próprio diretor da Polícia Federal falou recentemente na CPI do crime organizado que a Polícia Federal enfrenta um dilema de que ela tem uma necessidade de um orçamento de 2,4 bilhões para o ano que vem, e a previsão orçamentária já não alcança isso, já seria de 1,8 bi. Quer dizer, a gente precisa decidir o que a gente quer. Se a gente quer que a Polícia Federal realmente atue com a sua expertise, com a sua qualidade técnica no controle desse mercado de armas de fogo, e sim, ela tem uma capacidade de exercer esse papel muito melhor do que os militares, é preciso que tenha um investimento adequado. E é preciso que o governo entenda que fiscalização do mercado de armas de fogo não é gasto, é investimento. Porque evitar que armas sejam desviadas para organizações criminosas ou que sejam utilizadas contra a própria sociedade, isso pode gerar um custo ainda maior lá na frente, seja em gasto no Sistema Único de Saúde, gasto em operações policiais para retirar essas armas dos criminosos e em perdas de vidas. A gente também traz para a conversa o nosso analista Ranier Bragon, que também tem questionamentos. Ranier, é com você. Oi, Roberto, muito boa noite. Tá aparecendo na tela aí a tarja que a PF fará o pente fino contra irregularidades. Como é que isso se dá na prática? O CAC ele tem que ir à unidade da PF, ele tem que apresentar um armamento. Essa fiscalização desse registro é feito à distância. Como é que isso funciona na prática? Na verdade, durante o recadastramento, a gente teve uma situação que, inclusive, foi complicada, porque as armas consideradas de calibre permitido à época, ou seja, as pistolas, inclusive pistolas calibre 9mm, que depois vieram a se tornar de calibre restrito novamente no governo Lula, o recadastramento dessas armas pôde ser feito sem a apresentação dessas armas.
E aí a gente teve um recadastramento de quase 100% das armas. Já as armas de calibre restritos, e aí a gente está falando de carabinas, de fuzis de calibre .556, .762, que foram possíveis serem adquiridos por CACs, cujas armas, para serem recadastradas, era necessária a apresentação física delas, a gente teve um número que preocupou muita gente, que foi de cerca de 12% dessas armas não foram recadastradas. E aí no universo de 50 mil armas de fogo, a gente está falando em 6 mil armas de calibre restritos, que em tese não foram recadastradas e que em tese hoje não se sabe se elas estão com as pessoas, se elas foram furtadas ou roubadas ou simplesmente desviadas por organizações criminosas. Então eu acho que o primeiro passo que deveria ser feito é primeiro saber onde estão essas armas que não foram recadastradas, justamente de calibres restritos, que são os calibres que mais interessam a organizações criminosas. E outro ponto é a verificação e cruzamento de dados, porque a gente sabe que, por exemplo, teve situações de pessoas que respondiam, inclusive, a inquéritos por homicídios, pessoas respondendo a tráfico de drogas que puderam se registrar como CACs. E no momento dessa reavaliação, dessa renovação do registro, ser feito o que a Polícia Federal já faz há muito tempo, que é o levantamento do histórico criminal dessas pessoas nos diversos bancos de dados, para aí sim você verificar que se aquela pessoa realmente possuía condições na época em que foi feito, ou se por alguma falha o Exército autorizou, e se ela ainda possui, ou se durante esse período aconteceu algo que não a qualifique mais para possuir e deter uma arma de fogo. Então, esse é um trabalho que a Polícia Federal já faz há muito tempo, então ela tem expertise para fazer. O que me preocupa é a quantidade e, principalmente, essas armas de calibre restritos que não foram recadastradas. É preciso ir atrás e ter um trabalho muito mais próximo de fiscalização, porque são armas que interessam às organizações criminosas. A gente está falando em dezenas de milhares de fuzis, por exemplo, que foram vendidas a pessoas físicas. Roberto Shoa, você falou que conseguir uma licença de porte de arma é algo caro, né? A Polícia Federal, por exemplo, cobra uma taxa de R$ 1.500, em torno de R$ 1.500, mas o indivíduo tem que fazer exames, cursos e documentação. Qual o custo que, no total, para ter um porte de arma, a pessoa gasta? Na verdade, o porte de arma concedido pela Polícia Federal para a defesa pessoal não é só uma questão de custo, porque há uma necessidade de uma análise subjetiva, que a pessoa precisa demonstrar que, seja em razão profissional ou em razão pessoal, ela realmente tem a necessidade de circular armada. Porque é uma concessão do Estado, uma autorização do Estado para que essa pessoa circule em locais públicos. Isso é diferente da posse de uma arma de fogo, para ter uma arma de fogo na sua casa ou no local de trabalho, que a pessoa não tenha permissão para circular em locais públicos. Então, o porte, ele tem esse custo maior, mas não é um custo que inibe. E é justamente a ideia de que circular armado, de acordo com a legislação, de acordo com o que foi colocado no Estatuto de Desarmamento, é a exceção. Porque não interessa a segurança pública em que tenhamos dezenas, centenas de milhares de pessoas circulando armadas, porque isso não é benéfico em termos de segurança pública. Então, não é só o custo em si do porte. O custo do porte, por exemplo, é R$1.000. Se eu não me engano, você tem que fazer o teste psicológico, se eu não me engano, estava cerca de R$300, R$400. Você tem que fazer um curso com o instrutor de tiro credenciado pela Polícia Federal, que também tem um custo aí, podemos colocar em cerca de R$400, R$500. Eu posso estar desatualizado nesses valores. E tudo isso você ainda tem o valor da arma de fogo também para adquirir, que você já deve ter sido autorizado a possuir. Porque para você ter o porte, primeiro você tem que ter sido deferido a posse da arma de fogo. Então, não é uma questão cerca da questão financeira. É justamente limitar o porte a quem realmente precisa. O que não aconteceu com os CACs, porque durante o governo Bolsonaro foi permitido que qualquer pessoa que se registrasse como CAC, ela poderia
circular entre sua casa e o clube de tiro, e do clube de tiro para a sua casa, poderia andar com a arma pronta para uso. E a justificativa é que esse porte, diferente do porte concedido pela Polícia Federal, não era um porte para defesa pessoal, era um porte para defesa da arma. Por isso que se chamava porte de trânsito. César Feitosa tem mais uma pergunta, conselheiro. Roberto, hoje a gente viu o presidente Lula sancionar um projeto de lei aprovado pelo Congresso que trata sobre o porte de arma para policiais legislativos dos estados, e a gente viu também nos últimos meses, nos últimos anos, dentro dos estados e dos municípios, um avanço também sobre a possibilidade de guardas municipais possuírem também armas de fogo, ou seja, mostra depois dessa política bem armamentista dos governos Bolsonaro, há agora um momento em que se concede mais armas de fogo para agentes de segurança pública, agora policiais legislativos e guardas municipais. Você vê isso com algum temor ou esse é mesmo o caminho natural das coisas? Olha, uma coisa que a gente tem tratado de forma equivocada ao longo dos anos no Brasil é de que a arma de fogo é solução para o problema de segurança pública. A arma de fogo, ela é um instrumento de trabalho para instituições que necessitem o uso da força autorizado pelo Estado. Ela não é um fim em si mesma. Por isso você tem o uso progressivo da força. Você não utiliza uma arma de fogo como a primeira ferramenta para tentar evitar uma situação. Para isso você tem as armas não letais, você tem arma de choque, você tem spray de pimenta, você tem até técnicas de defesa pessoal, mas, claro, se a pessoa a ser contida estiver com o uso de arma de fogo, o agente público precisa ter acesso a esse instrumento para poder fazer frente à ameaça tanto ao agente quanto a outras pessoas. O problema é que tem se colocado a arma como uma solução em si mesma. E isso me preocupa principalmente quando a gente entra nas instituições de segurança pública em uma corrida armamentista, onde, por exemplo, a gente vê guardas municipais adquirindo fuzis, que são armas que sequer são consideradas adequadas para situações de atuação de forças táticas especiais, mas que no Brasil, seja pela ampla utilização por organizações criminosas, tem se tornado em uma utilização cada vez mais comum. A gente lembra que o fuzil ele entra no cenário do Rio de Janeiro na década de 80. Desde então, a gente observou as organizações criminosas comprando cada vez mais fuzis, as forças policiais adquirindo fuzis, depois carros blindados, depois helicópteros blindados, agora a gente teve a utilização de granadas, metralhadoras .50, drones soltando granadas. A gente segue numa corrida armamentista e que a questão da segurança pública não tem sido solucionada. Então, sim, o armamento, dentro de um contexto de instrumento de trabalho e de utilização adequada do uso da força, ela faz sentido em determinada utilização por força de segurança. Agora, ela não é um fim mesmo. Não adianta buscar a corrida pelo armamento mais pesado, mais potente, porque isso não vai solucionar e já não tem solucionado ao longo das últimas 4 décadas que a gente observa. E me preocupa municipal, porque o projeto da de ser das militares e também nos confrontos, a gente pode estar sendo um pouco a finalidade da instituição. Queremos aqui agradecer as informações e esclarecimentos de Roberto Shoa, da Polícia Federal e conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal SBT News. Agradeço, Celso. Camila, eu só esclarecer um ponto. Eu sou ex-policial federal agora porque eu estou aposentado já. Está feito o registro.